Bom, galera, nesse momento agora chegou a hora de corrigirmos as questões que foram propostas na aula anterior, correto? Então olha só, peguem a apostila de vocês lá na página 31 para que a gente possa corrigir esse exercício. E assim vocês possam verificar se vocês acertaram cada uma das questões que foram solicitadas na aula anterior. Vamos lá? Então, questão 12, lá na página 31, o que nós temos para corrigir? Quando os meteorologistas dizem que a precipitação de chuva foi de 1 milímetro, significa que houve uma precipitação suficiente para que acumulasse água contida em um recipiente que não se afunila, como por exemplo, um paralelepípedo reto, retângulo, subisse 1 milímetro. Essa precipitação se ocorre quando uma área de 1 metro quadrado corresponde a 1 litro de água. O esquema representa o sistema de captação de água da chuva, que cai perpendicularmente à superfície retangular plana e horizontal da laje de uma casa, com medidas de 8 por 10. Nesse sistema, o tanque usado para armazenar apenas a água captada da laje tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, com medidas internas de casa na figura. Essa figura é toda apresentada para vocês. Estando o tanque de armazenamento inicialmente vazio, uma precipitação de 10 milímetros no local onde se encontra a laje da casa preencherá quanto do tanque? Olha só, ele fala que ele tem um armazenamento ali, né, da casa 8 por 10. Então, vamos imaginar isso, questão número 12. Se você tem uma área ali, ó, de 8 por 10, eu vou colocar aqui 8 por 10, então você teria uma área de 8 vezes 10, você teria uma área de 80 metros quadrados. Só que ele fala uma coisa pra gente, que 10 milímetros, né, uma precipitação de 10 milímetros no local. A gente sabe que 1 metro quadrado tem uma precipitação de 1 metro, né, 1 metro cúbico, 1 litro de água, certo? Então, quando ele fala 1 metro quadrado, isso corresponde pra gente a 10 litros de água. 1 metro cúbico, 1000 litros. Nesse caso, aí, 1 metro quadrado, que ele fala que teve uma precipitação de 10 milímetros, então eu posso dizer que nesse caso aí eu tenho 10 litros, certo? Então, por quê? Porque ele fala de 10 milímetros. 1 milímetro, 1 litro. 10 milímetros, 10 litros. Então, se eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter o quê? 800 litros, certo? Lá na caixa, que vai armazenar lá no tanque, ela tem essas dimensões aqui, ó. Vamos lá. Ela tem 2 por 2 por 1. O volume aqui seria de quanto? 2 vezes 2 vezes 1. Eu teria um volume de 4 metros cúbicos. 1 metro cúbico tem a capacidade de 1000 litros. Então isso aqui equivale a quanto? A 4000 litros. Então vamos imaginar o seguinte, essa caixa ela tem uma capacidade de 4000 litros. Lá no reservatório da casa, né, no caso, ela teve o quê? Ela tem uma 8 por 10, choveu o quê? 10 milímetros, então ela teve uma capacidade de armazenar nesse espaço de 800 litros, certo? A caixa aqui, ela tem uma capacidade de 4000 litros. Essa quantidade de água que foi para o tanque, ela corresponde a quantos por cento? Regrinha de 3 aqui pra gente agora, né? Ó. Esses 4000 litros equivale à capacidade total, 100%. Esses 800 litros, né, equivale a quantos por cento? Dá para cortar aqui para ficar mais fácil, né? Ó, eu vou ter o quê? 40 vezes x, eu vou ter 40x, eu vou ter 8 vezes 100, eu vou ter 800. Dá para cortar mais um zero aqui ainda, eu vou ter o quê? 80 dividido por 4, né? Que vai dar o quê? Vai dar 20, então 20%. Então, ela vai preencher 20% da capacidade do tanque. Questão respondida. Vamos para mais uma? Na questão de número 14, fala o seguinte. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, fazendo economia, um ser humano consuma 50 litros de água por dia. Uma família com 4 pessoas, vamos destacando essas coisas aí, ok? Possui em sua casa uma caixa de água no formato de um prisma reto com 1 metro quadrado da área da base. Olha só, cheia com 100 litros de água. A altura a ser completada de forma que a água da caixa seja suficiente para abastecer a família por 5 dias. Então olha só, nessa família ela é composta por quantas pessoas? Uma família composta por 4 pessoas. Cada pessoa, então vamos pensar o seguinte, ó, são 4 pessoas na casa, cada pessoa teria que consumir 50 litros, né, durante 5 dias.
4 pessoas consumindo 50 litros durante 5 dias. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter o quê? 4 vezes 50, eu vou ter 200. 200 vezes 5, eu vou ter 1000 litros, certo? Ok? Ele fala que existe uma caixa de base quadrada, certo? De 1 metro de base. Olha só, então nós temos uma caixa lá, ó, né? Um prisma, ok, ó. Então a base é quadrada, 1 e 1. A gente sabe o seguinte, que para uma caixa ter uma capacidade de 1000 litros de água, isso aqui equivale a 1 metro cúbico, certo? Isso aqui equivale a 1 metro cúbico. Então, para que essa caixa tenha 1000 litros de água, para ser suficiente para abastecer a família, ela tem que ter altura quanto? Altura 1, certo? Porque daí o volume dela vai ficar de 1 metro cúbico, ok? Então, a gente já sabe qual tem que ser a altura dessa caixa para que ela tenha capacidade de água para abastecer a família, composta por 4 pessoas, durante 5 dias. Tudo bem até aqui? Dando sequência na questão, o que nós temos? Nós já sabemos que essa caixa ela tem o quê? 100 litros de água. Ele já fala isso pra gente, ok? Então, se ela já tem 100 litros de água, ela precisa de quanto? Mais 900 litros, certo? Então, eu sei que a cada 1 metro, né? Então, a cada 10 centímetros equivale ao quê? A 100 litros. Então, se eu pegar e tirar, eu só preciso de quanto? Eu preciso de 90 centímetros de água, né? 90 centímetros de água. Eu só preciso disso, porque ela já tem 100 litros de água. Cada 10 centímetros, 100 litros. Então, 100 centímetros dá 1 metro, que equivale ao quê? Vai ter 1000 litros de água. Então, eu só preciso de 90 centímetros. E 90 centímetros é a mesma coisa que o quê? Que 9, né, vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Está aqui a nossa resposta alternativa D. Ok? Mais uma questão. Então, o que nós temos nesse caso aqui? Eu tenho 2 caixas d'água, né, de base quadrada. Olha só, 2 caixas. E ele fala que nessas 2 caixas a altura dela é a mesma. Então, vamos supor que aqui é 1 e aqui é 1. Como eu não sei a base dessa, eu vou chamar a base de A e aqui A. E aqui também A e A, certo? Eu sei que essa caixa aqui ela tem uma capacidade para 16.000 litros. Essa caixa tem uma capacidade para 25.000 litros. Então, o que nós temos aqui? Olha só. Se eu pegar o volume, nada mais é o produto das 3 dimensões, né? Então, o volume vai ficar o quê? A ao quadrado, que é igual a 16.000. Então, eu vou chamar de A1, certo? Aqui eu tenho o quê? Que A, eu vou chamar de A2, A ao quadrado é igual a 25.000. Só que ele quer o quê? Ele quer a razão entre a medida do lado da base da primeira com a base da segunda. Então, nós temos aqui, ó, que a razão é o quê? A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado é igual a quem? A 16.000 sobre 25.000. Então, eu posso cortar aqui, ó. O que nós vamos ter? Olha só, eu vou chamar aqui de A ao quadrado é igual a 16 sobre 25, certo? Então, nós temos que A é igual a raiz quadrada 16 sobre 25. Fazendo achando a raiz quadrada, eu vou ter o quê? 4 sobre 5, não é isso? Então, dividindo aqui agora 4 por 5, eu vou ter o quê? 0,8. Está aqui a nossa resposta, alternativa letra D. Certo? Mais uma questão? Na questão de número 17, ele fala o seguinte. A piscina usada nas competições de natação olímpica no Rio 2016 possui as medidas oficiais recomendadas 50, 25 e 3. Supondo que essa piscina tenha o formato de um paralelepípedo retângulo, qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade máxima de água que essa piscina pode conter? Então ele fala de uma piscina, olha só, essa piscina ela tem as seguintes informações. Ela tem 50 metros de extensão, 25 metros de largura e ela tem 3 metros de profundidade. Como que eu calculo o volume? Nada mais é do que o produto entre as 3 dimensões, né? 50 vezes 25 vezes 3. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 25, eu tenho 125. 125 vezes 3, eu vou ter o quê? 375, certo? Acrescenta o zero, ficou para trás. 3.750 metros cúbicos. Mas nós sabemos que cada metro cúbico equivale a quanto? A 1000 litros. Então, vou pegar esse resultado e vou fazer o quê? Vou multiplicar por 1000. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter o quê?
3750 e acrescenta mais 3 zeros aqui. Então, eu tenho o quê? 3.750.000 litros. Alternativa C. Essa foi a mais fácil de todas, né? Na próxima aula a gente vem com mais correções de exercício aí, tá? Abraço, galera.